Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de mais uma lei idiota. O Senado aprovou um projeto de lei que proíbe os bancos de negar empréstimos a idosos por idade ou condição de saúde. Por que essa lei é uma lei idiota? Ah, porque você não gosta de velhinho, Peter. Não, eu gosto de velhinho. Eu sou um velhinho, cara. E essa lei aqui seria uma coisa teoricamente boa para mim. Só que, mais uma vez, é uma coisa inútil, é uma coisa que prejudica a eficácia econômica, diminui a coisa, cria obstáculos ao invés de resolver obstáculos. Eu vou explicar para vocês por que essa lei é uma idiotice completa, tal como a lei que diz que é proibido você discriminar na hora de contratar por aparência. Você não pode dizer que quer contratar uma pessoa bonita para sua empresa, não pode. Quer contratar uma pessoa loura de olho azul, quero contratar secretária loura de olho azul. Você não pode colocar isso no na sua oferta de vaga porque é contra a lei, né? Não só isso, questão de política, né? Empresa não pode demitir por postagem política, né? Mas vamos entender esse caso aqui, porque que é mais do que ser meramente uma idiotice. Se fosse só uma idiotice, né, isso é normal, né? O Estado só faz idiotice mesmo. Mas se fosse só uma idiotice, tudo bem, isso aqui é pior. Isso prejudica a vida das pessoas, esse tipo de lei idiota. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, Carmen Lúcia Só para Tiraninhos e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquilo que eu falo sempre para vocês. Toda lei tem um custo. E o custo da lei, ela é pago pela parte mais fraca 100% das vezes. Nunca é a parte mais forte que paga o custo da lei. Então, os políticos, eles imaginam um mundo maravilhoso em que eles fazem as leis e ele escreveu um negocinho no papel e aquela coisa vira verdade. Olha só, é ruim os velhinhos não conseguirem empréstimo porque eles estão velhos, eles podem morrer, né? E aí você, se morrer, tem dificuldade de pagar o empréstimo, né? Na verdade, não é assim que funciona, porque na verdade você tem um seguro, né? Quando você contrata um empréstimo em qualquer momento da vida, você tem um seguro, e se você morrer no meio do caminho, o seguro vai bancar o resto do seu empréstimo, então não vai ser um problema direto, né? De ficar sem pagar ao banco. Mas a verdade é a seguinte, como você está mais velho, tem uma chance maior de morrer, o seguro fica mais caro, entendeu? Esse é o problema, no final das contas, nessa história toda por isso que os bancos não gostam de emprestar para pessoas muito velhas. Particularmente quando são empréstimos de muito longo prazo, né? Tipicamente, quando você pega emprestado para comprar um apartamento ou uma casa, você às vezes pega empréstimos de 20 anos, 30 anos. Se você pega um cara como eu, que já estou com 58, 57, alguma coisa assim, 50 e tantos, mais 30 anos, eu vou estar com 80. Pô, 80, sei lá se eu vou chegar lá, né? Chegar a 80 não é todo mundo que chega aos 80, né? Então, ou seja, para o banco isso é complicado, fica o seguro muito caro, né? Se você empresta para alguém que está na faixa dos 30 anos, né? Beleza, é um empréstimo de 30 anos, a pessoa vai estar com 60 anos, a menos que a pessoa seja realmente, né, beba todo dia, faça um monte de besteira e coisa e tal, a menos que a pessoa realmente não preste atenção nas coisas, ela deve chegar até os 60 anos, né? Enfim, sei lá, goste de voar de asa delta, pular de bungee jump, essas coisas, se a pessoa for uma pessoa normal, ela vai chegar aos 60 anos, né? Então, assim, existe um motivo pelo qual os bancos dão empréstimo. Não é porque o banco não gosta de velhinho, é porque o banco tem uma lógica de negócio por trás dessa decisão de dificuldades, de ser mais difícil empréstimo para pessoas idosas por idade ou condição de saúde, né? Além disso, tem um outro aspecto nessa história aqui, porque se o velhinho morrer, é menos mal, porque tem uma outra possibilidade, que não é o velhinho não morrer, mas o velhinho tem uma incapacidade, o cara, né, tem um derrame, sei lá, e de repente não consegue mais funcionar, né? O cara tá vivo, mas a cabeça dele foi embora. Aí é outra complicação também que, infelizmente, né, todos nós, ninguém tá ficando mais novo com a idade, não, meu amigo. E todos nós um dia vamos ficar na merda, né? Então, esse é o problema. Existe um motivo pelo qual os bancos não dão dinheiro para velhinhos? Ou é mais difícil você conseguir um empréstimo com mais idade quando você é mais velho, né? Aí vem o político idiota e fala, vou resolver esse problema, vovô. Aqui, vovô, eu vou dar um jeito para você conseguir. Fiz uma lei, escrevi num papelzinho aqui, ó. Olha só, os bancos estão proibidos de negar empréstimo a idosos por idade ou condição de saúde. Então chega o velhinho lá, já na cama, na maca, com câncer estágio 4, 3 meses de vida, quero pegar 50 mil emprestado para reformar minha casa. Não pode negar, tá? Ou seja, é um problema isso, né? Você repara qual é o problema nessa história, né? E aí, mas
Você pode pensar assim, mas isso é uma idiotice. Por quê? Porque basta o banco recusar o empréstimo alegando outra coisa, dizendo que não, olha só, a nossa ficha aqui, o nosso padrão aqui que a gente fez de crédito seu aqui não é suficiente, o seu risco é muito elevado, não podemos emprestar para você. E pronto, resolvido o problema. Não é que eu não esteja emprestando para você porque você é mais velho. Eu não estou emprestando para você porque o nosso padrão de risco aqui do nosso algoritmo determinou que você não pode ser, não é válido, né? Ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém. Então, você sempre pode dar uma justificativa genérica para isso. Mas aí que tá. Então isso aqui seria apenas uma besteira. Porque, de novo, os bancos, eles não comem cocô. Eles não são malucos. Eles não vão dar empréstimo pro cara com câncer nível 4 que vai morrer daqui a 2 meses. Eles não vão fazer isso. Não são instituição de caridade, né? Só que, como a lei agora proíbe eles negarem empréstimo para idosos e pessoas em condições ruins de saúde, eles vão dar uma outra desculpa, vão falar outra coisa para negar o empréstimo. Aí você fala assim, tá vendo? É só uma besteira, não fez diferença nenhuma, é só uma lei que não serviu pra... Não, ela piorou a situação. Ela piorou a situação. Por quê? Porque hoje os bancos colocam lá no anúncio deles de empréstimo, olha só, quer pegar um dinheiro conosco aqui? Se você tem menos de 50 anos e não tem doenças XYZ, você pode vir aqui que você vai ser aprovado, que você vai ter uma chance grande de ser aprovado. A gente consegue uma taxa de tantos por cento, não sei o que lá. E qual que é a vantagem do banco falar isso? Aí, assim, essa lei é para isso. É para proibir o banco de falar de cara, ah, você tem mais de 60 anos, não empresto para você. Mais de 60 anos, não empresto para você. Ah, você tem alguma condição crítica de saúde, não empresto para você. Hoje, ou antes dessa lei, era assim, os bancos falam, olha, mais de tantos anos a gente não empresta mesmo não, é muito difícil emprestar. E faz sentido, tem uma lógica econômica nisso daí, né? Mas então, aí o que acontece? O banco não fala isso, ele não pode falar isso mais agora, porque a lei proibiu. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer você perder tempo, você vai ter que ir lá no banco, vai ter que levar as informações, levar os documentos, você perdeu um tempão, foi lá, sendo que o seu empréstimo vai ser negado, porque a política do banco não é emprestar para pessoas mais velhas. Entenderam o problema? Não é que essa lei é meramente inútil. Se ela fosse meramente inútil, né, ou seja, simplesmente o banco não fala nada disso, que demitiu por outra coisa, que não deu empréstimo por outro motivo e pronto, resolvido o problema. Não, ela é pior do que isso, porque ela proíbe o banco de avisar o tipo de pessoa que é o cliente dele. Então, o banco não pode mais avisar que não emprestamos para maiores de 70 anos. Aí você que tem mais de 70 anos, você vai no banco, você perde seu tempo, você leva documento, você faz um monte de coisa e não vai ter um empréstimo do mesmo jeito. Você se ferrou. Ou seja, o idiota do político, achando que está fazendo uma coisa boa, vou ajudar os velhinhos a conseguir empréstimo. Primeiro, não está ajudando velhinho nenhum a conseguir empréstimo, porque o banco não é maluco, ele não vai dar empréstimo se o velhinho está com o pé na cova. E, da mesma forma, mas agora ele está prejudicando, porque o banco não pode mais falar isso, então ele tem que ficar usando subterfúgios, escondendo. É o mesmo caso que eu falo para vocês aqui, ó. É proibido discriminar por aparência, diz o Ministério Público aqui de São Paulo, então é proibido. Se você discriminar por aparência aqui, ó, o Ministério Público de São Paulo firmou um termo de ajuste de conduta com uma empresa de cosméticos. A empresa foi denunciada por publicar um anúncio de vaga de emprego em que um dos requisitos para a contratação era ter boa aparência. Não pode pedir boa aparência, não pode, é preconceito contra os feios. Eu sou feio também, então tem preconceito contra mim. Mas qual que é o problema dessa história? Hoje, a empresa coloca a vaga, não, boa aparência. Aí se você é um cara feio como eu, você nem vai procurar essa vaga, você não vai aplicar para a vaga. Aí você... O que acontece agora? Agora a empresa não pode botar mais boa aparência. Isso quer dizer que a empresa vai contratar qualquer um? Não. Isso quer dizer que a empresa vai dispensar as pessoas, alegando que, não, já preenchemos a vaga, tem outro candidato, não sei o que lá, não sei o que lá. Não vai dizer para você que ela te dispensou porque ela não gostou da sua aparência. Então, antes você tinha comunicação perfeita. A empresa falava que queria alguém com boa aparência. Se você tem uma boa aparência, ou pelo menos uma aparência mais ou menos, você vai lá e tenta. Se você tem uma aparência ruim, você nem tenta, porque, porra, não vai passar, não perde seu tempo. Aí o que acontece agora? Agora você vai perder o seu tempo. Entendeu como é que é pior? O custo da lei, toda lei tem um custo, e esse custo é pago pela parte mais fraca 100% das vezes. Não tem outra. Quem vai pagar o custo dessas leis idiotas que inventou aqui o Ministério Público do Trabalho, que inventou o Senado, é o trabalhador, não é a empresa. A empresa vai continuar contratando sua gente com boa aparência, é lógico. Eles querem isso, para o modelo de negócio deles é importante isso. Então pronto, mas não pode botar no anúncio mais. Aí o que você vai fazer? Vai ter um monte de gente que vai mandar currículo, que vai mandar coisa, né? E pronto. Besteira. Lei não resolve esse problema.
Ah, Peter, mas você não acha que as empresas deveriam contratar com base na inteligência e não na boa aparência? Meu amigo, eu acho que sim, é lógico, mas depende do cargo, né? Se você vai ser, por exemplo, vendedor, todo mundo sabe que pessoas bonitas vendem mais que pessoas feias, né? Infelizmente, mano. É um traço da psicologia humana, né? As pessoas se sentem mais confortáveis com pessoas bonitas, né? Então, assim, então faz sentido contratar pessoas bonitas, né? Faz sentido. Então, nesse caso aqui, a beleza é um fator importante. É uma fábrica de cosméticos, é uma fábrica que vai vender para um monte de gente. Você ter uma boa aparência é bom, é igual personal trainer gordo, tem por aí. E tem personal trainer excelente que tem uma capacidade muito boa e é gordinho. Não tem nada de errado com isso, né? Mas você concorda comigo que fica estranho na hora de vender o serviço? Pô, se tu é personal trainer e vai me fazer emagrecer, como é que tu é gordinho, porra? Né? Então, assim, fica uma coisa estranha. Então, assim, dependendo do trabalho, você ter uma boa aparência, você ter uma aparência XYZ, faz sentido, é um requisito do trabalho, melhora o seu trabalho. A empresa vai continuar contratando quem ela quer contratar, meu amigo, não tem jeito. Eu sou a favor de que tudo possa ser dito no emprego. O patrão quer contratar uma loura de olho verde com 1,70 m. Beleza, bota lá, quero contratar mulher loura de olho verde com 1,70 m. Por que isso? Porque ele só vai contratar loura de olho verde com 1,70 m mesmo. E aí, só essas pessoas que podem mandar currículo, vão mandar currículo. Ele já sabe que ele vai querer isso, então se você é morena e tem 1,60 m, você não vai mandar o currículo porque você não vai perder seu tempo. Ai, mas é chato, ele querer uma pessoa... Mas, meu amigo, eu não sei qual é o objetivo dele, eu não sei o que ele vai fazer na empresa dele, para que ele precisa dessa moça desse tipo, pode ter algum propósito nisso daí, eu não sei. Então, ou seja, o fato é, ele quer contratar este padrão. O que vai fazer, uma vez que o Ministério Público de São Paulo, aqui da 2ª Região, proíbe o anúncio? Ele vai ter que botar assim, ó, contrato uma recepcionista, ou seja, contrato uma pessoa. Aí vai entrar um monte de currículo de um monte de gente, morenos, baixos, altos demais, homens, que vão perder seu tempo, vão levar currículo, vão escrever, vão ficar na expectativa e não vão ser contratados, porque esse não é o padrão que a empresa quer. O que ele quer é uma loura com olho verde, 1,70 m. Então, meu amigo, vai ser perda de tempo para todo mundo e não ganhou nada, porque o cara não vai contratar porque a lei está dizendo isso, ele vai contratar quem ele quiser. A contratação é um ato voluntário. Acho uma besteira. É a mesma coisa. Igual o pessoal fala que... lembra daquele caso, demita um extremista? A campanha que o pessoal está falando? Eu avisei, assim, você demita um extremista, com certeza, mas não fala que está demitindo por posição política. Fulano, Che Guevara da Silva, chega aqui, a gente está com excesso de gente, eu vou te mandar embora, valeu? Passa lá na RH e acabou. Você não vai virar pro cara, Che Guevara da Silva, eu vi que tu fez o L aí, pô, vai se fuder, um abraço, tá chutado. A verdade é essa, as empresas vão fazer isso do mesmo jeito. Esse tipo de proibição é inútil, é pior do que inútil, é contraproducente, é um custo que é colocado sobre as pessoas. Os velhinhos vão perder tempo agora indo no banco, preenchendo ficha, entregando, ficando na expectativa, será que o banco vai aprovar minha ficha? Quando eles nunca tiveram chance, nunca queria aprovar, por quê? Porque eles já são velhinhos, meu amigo. O banco não vai querer emprestar dinheiro para velhinho com o pé na cova, porra. Então, esse é o ponto no final das contas, né? Enfim, é a doença que tem. Agora, aí você pergunta assim, pô, mas será que o pessoal não percebe esse problema, Peter? Não, eles percebem, eles sabem que essas leis são inúteis. Mas aí, o idiota do político que fez essa lei aqui, quem é o idiota do político que fez essa lei aqui? Jacques Wagner do PT da Bahia. Eu sabia que era um idiota do político, né? Aí o idiota do político, ele quer poder dizer assim, tá vendo, velhinho, eu aprovei a lei que proíbe o banco proíbe o banco de negar empréstimo se você for velho, tá vendo? Vote em mim, porque eu te salvei. Não salvou porra nenhuma. Essa peça aqui é uma peça de propaganda que não serve pra porra nenhuma, que não vai fazer efeito nenhum na vida real, a não ser atrapalhar os velhinhos que querem empréstimo, dar mais trabalho para os velhinhos que querem empréstimo. Ou seja, o senhor Jacques Wagner, ele está fazendo isso para ganhar voto. Para ele está tudo bem, ele tem dinheiro, né? Ele precisa pegar empréstimo, né? Esse é o ponto no final das contas. É por isso que essas leis idiotas proliferam por aí, elas não fazem nada, elas prejudicam o trabalhador, mas ajudam o político. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.